tivesse uma nuvem dessa? Olha que segurança que é se mover tendo uma nuvenzinha dizendo para você: anda, para, compra, não compra, faz, não faz, mexe, não mexe, casa, não casa. Olha só que maravilha seria você ter uma nuvem dessa para guiar você. E o povo de Deus teve esse privilégio. Aí eu comecei a pensar. Eu queria que a gente também fizesse a última leitura de Êxodo capítulo 40, o último capítulo, e o versículo 36, que vai falar também dessa nuvem, tá? 40 a 36. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Continua. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela erguesse. Percebe o que eles, como que eles estão refém da nuvem? E é maravilhoso isso, porque essa nuvem é a presença de Deus. Continua. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Maravilha, que maravilha. Aí eu comecei a pensar, comecei a tentar me colocar um pouquinho no lugar do povo de Deus. Falei, poxa, como será que era? Que negócio absurdo esse. Aí eu comecei a pensar no que implicava se movimentar de acordo com a nuvem. E aí eu fiz algumas colocações aqui que eu acho que vai fazer sentido para nós. Primeira colocação é que ser guiado por essa nuvem implicava em aprender a esperar. Porque a ansiedade atrapalha demais a gente, não atrapalha? Quem aqui já foi atrapalhado pela ansiedade? Levanta a mão. Uau! Às vezes você quer fazer uma coisa, às vezes você quer tomar uma decisão, às vezes você quer agir, e aí você está com pressa, está empolgado, você está para comprar um carro, é para comprar casa, é para tomar uma decisão de entrar num emprego ou de sair do emprego, então, e a ansiedade atrapalha a gente. E agora esse povo tem que agora esperar o movimento da nuvem, mesmo eles sabendo que talvez a alguns metros para frente deveria ter uma região muito melhor para acampar, mas a nuvem está dizendo, não, aqui é o lugar. Ah não, mas ali é melhor. Mas a nuvem está dizendo, não, aqui é o lugar. Não, mas se a gente fosse alguns metros para frente, o acampar lá é melhor. Lá tem água perto, lá tem árvores para ter sombra. Mas o acampamento, mas a nuvem falou, não, é aqui que vocês vão ficar. Então caminhar de acordo com o movimento dessa nuvem implicava esperar. E a gente precisa aprender a esperar a movimentação da nuvem, como povo de Deus, que eu vou explicar daqui a pouquinho a aplicação dessa mensagem. A pressa atrapalha demais a gente. Sabe por que a gente está no deserto muitas vezes? Não tem nada a ver com Deus, é porque a nossa pressa colocou a gente no deserto. É porque a nossa antecipação colocou a gente naquela situação. Então, não adianta chorar o leite derramado. Por quê? Porque você se antecipou. Você passou na frente da nuvem. O povo de Israel, pastor Guto, eles viviam assim, na dependência da nuvem. A geração de hoje, sabe o que elas fazem? É a nuvem que tem que seguir elas. Eu compro, e aí eu falo, oh, Deus, agora você me ajuda a pagar. Eu tomo a decisão e eu chamo Deus para depois resolver o problema para mim. No fundo eu sei que está errado, mas eu tomo a decisão errada, aplicando fé para Deus transformar o errado no certo. É assim que a gente faz. É assim a nossa dinâmica cristã. Então a gente quer que a nuvem, hoje as pessoas querem mandar em Deus. Não é Deus que manda hoje. Hoje não, hoje é nós que queremos mandar em Deus. É nós que queremos dizer o que Deus faz e o que Deus não faz. Sabe, o pastor falou aqui no domingo sobre murmuração. Você sabe o que significa murmuração? Quando a gente murmura, é como se a gente estivesse dizendo assim para Deus: Deus, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo, eu tenho um jeito melhor. A murmuração, ela soa exatamente assim para Deus. Quando eu reclamo, eu estou dizendo para Deus: Deus, o jeito que você está fazendo está errado, o meu jeito é melhor que o seu. Então a geração de hoje, ela usa Deus. Ela quer usar Deus.
E ela se movimenta por conta própria. Ela se movimenta baseado nas suas emoções. E depois ela fala: nuvem, eu estou aqui, nuvem, vem nuvem, vem nuvem, vem nuvem, vem nuvem. Mas o povo de Israel precisou aprender a depender da nuvem, do movimento da nuvem. Outra coisa interessante é que ser guiado por essa nuvem implicava também em confiar. Porque a nuvem parava onde ela queria parar. Por mais que a gente achasse que eles achassem que aquele não era o melhor local, a nuvem decidia: vou parar aqui. Não, mas os inimigos estão aqui perto. Ah, não, mas aqui tem o deserto, aqui tem bestas feras, sei lá, independente de toda os perigos que estão em volta, a nuvem simplesmente parava e dizia: aqui que vocês têm que acampar. Acampa aqui. Pode parar aqui e pode. Então eles tiveram que aprender a confiar no movimento da nuvem. Nós cantamos aqui uma canção muito linda agora há pouco, que a nossa irmã cantou. E na canção ela fala assim: eu sei que viver perigosamente, mas eu preciso confiar. Eu não lembro agora o refrão da música inteira. Como é que é? Me ajuda aí. Depender. Como é que é? Me ajuda aí. Depender é como viver perigosamente mais. Eu preciso acreditar e confiar. Olha aí. É isso. Depender é isso. Eu estou dependendo da movimentação da nuvem. A nuvem está dizendo: parou. Opa, parou. A nuvem andou. Então olha que interessante. Mais uma coisa. Ser movimentado pela nuvem implicava também em aprender a obedecer. Porque imagina só, eles estão ali. A Bíblia diz que de vez em quando a nuvem acampava e ficava um ano parado no lugar. Mas ela já ficou meses, ela já ficou dias e ela já ficou horas. E eles não sabiam a hora que a nuvem ia se movimentar. Então na cabeça deles, a hora que a nuvem parava, eles já começavam a montar o acampamento. Aí daqui a pouquinho, na hora, imagina só, acabei de montar tudo, estou cansado. Aí a nuvem fala: não, vamos andar de novo. E eles têm que andar de novo para aprender a obedecer a Deus. A dificuldade que a gente tem de obedecer o movimento de Deus, o movimento da nuvem. Então às vezes a gente tem essa dificuldade de confiar e de obedecer essa movimentação. Quarta coisa, eles precisavam seguir o movimento da nuvem. Implicava também em adaptar-se. Por quê? Porque eles tinham que parar no local e eles tinham que se adaptar àquele local, montar os seus acampamentos ali e se adaptar. Eles estavam acostumados. Então às vezes Deus vai fazer assim com a gente. Tem hora que Deus vai mandar a gente parar, e tem hora que Deus vai mandar a gente sair e partir. Tem hora que Deus vai dizer assim para você, assim, ó: pode curtir aí o conforto que você está. Mas tem hora que Deus vai puxar você da sua zona de conforto para levar você para um outro lugar. Mas aí a nossa tendência é dizer assim: ah, nuvem, de novo? Ah, eu não vou dessa vez não. Ah, não, de novo não. Então implicava em adaptar-se, se adaptar àquele novo ambiente, àquela nova geografia. Ser guiado pela nuvem também implicava em renúncias, porque abrir mão da minha própria vontade. A minha vontade era fazer uma coisa, a minha vontade era acampar mais para frente, acampar mais para trás, ficar mais tempo ali naquela região. Gente, vocês têm noção do que é? Ali, às vezes o acampamento movimentava, tinha mulher grávida no meio, tinha mulher quase para dar luz. A nuvem simplesmente falava: estou saindo, estou partindo. Quem quiser vem. Venha comigo, siga-me. E por fim, ser guiado pela nuvem também implicava atenção, porque eles tinham que estar atentos à hora que a nuvem ia se movimentar. Eles tinham que estar atentos, porque a Bíblia está dizendo para mim que isso poderia acontecer durante o dia, mas também poderia acontecer durante a noite. Isso poderia acontecer de manhã, mas também poderia acontecer de madrugada. E eles tinham que estar atentos à movimentação da nuvem.
Mas isso que aconteceu foi lá no Antigo Testamento. Aí você pergunta para mim, pastor, e o que tem a ver isso conosco? Na verdade, queridos, essa nuvem também, nós podemos fazer um paralelo com o Espírito Santo na nossa vida hoje. Quando a gente foi tirado do Egito, entregamos a nossa vida para Jesus, tornamos filhos de Deus, nós recebemos o Espírito Santo permanentemente em nós. E o Espírito Santo passa a ser como essa nuvem. A única diferença é que não é uma teofania, não é uma presença visível, mas invisível. Mas nós temos o Espírito Santo, e nós devemos aprender a nos movimentar de acordo com o Espírito Santo. Mas não é uma tarefa tão fácil, não é tão simples assim. Por isso que o desafio do Evangelho é o relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia está dizendo que a nuvem, apesar do povo estar vivendo no deserto, a nuvem não abandonou eles. Durante toda a peregrinação deles no deserto, 40 anos, a nuvem ficou lá, levando eles, movimentando eles nesse período todo. Sabe o que eu aprendo com isso também? Que o fato de ter o Espírito Santo não significa que eu serei vitorioso em tudo. Por quê, pastor? Porque ter o Espírito Santo, mas negligenciar o Espírito Santo, não te transforma num vencedor. A nuvem em cima da tenda, por que é seguro andar na nuvem? Porque a nuvem, ela tem uma visão diferente daqueles que estão embaixo. E a nuvem, ela está no futuro também, ela não está só no presente. O Espírito Santo, por que é seguro andar com o Espírito Santo e desenvolver relacionamento com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo está no futuro. Então ser guiado pelo Espírito Santo é mover-se em segurança. Por quê? Porque quando o Espírito Santo está nos levando para um lugar, ele já sabe que vai dar certo, ele já sabe que aquele é o melhor local, é seguro. Mas nós não podemos cair na tentação de atropelar os processos, a pressa, como a gente já falou aqui, ansiedade dominar a gente. Por isso que nós precisamos desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Você vir na igreja só aos domingos e achar que está tudo certo para você, e não estou dizendo que você tem que vir outros dias da semana, até porque a gente nem tem culto aqui, mas eu estou dizendo que a vida cristã, ela não começa quando você entra naquela porta para dentro. Não, a vida cristã é uma dinâmica diária, é o cotidiano, é o relacionamento com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é tão incrível, é tão incrível, é tão incrível, que ele te guia de fato sempre para o melhor. Agora, olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 20. A semelhança do Espírito Santo e da presença de Deus com a nuvem. 28, tá? Mateus 28. Mateus 28, 20. Ensinando-nos a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, o fato de Deus estar com a gente não é porque você é o xodózinho de Deus, não, que Deus não vive sem você. Não pense que você está com essa bola toda, não, que você não está. Ai, Deus aparece lá no céu e fala assim: ai, eu não vivo sem os meus filhinhos, ai, eu não vivo sem eles. Aí, por isso que eu posso confiar que não, nada a ver. Sabe por que Deus está com a gente todo dia? Porque é uma promessa dele, e ele é fiel para cumprir o que promete. Então ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Então essa garantia não tem nada a ver comigo, porque a Bíblia fala assim, que mesmo eu sendo infiel, Deus permanece fiel. Mesmo eu sendo infiel, o povo de Deus foi infiel a Deus, o povo de Israel. O povo de Israel, como foi dito aqui na semana passada, ele pisou na bola, ele realmente vacilou com Deus, mas a nuvem permaneceu,
guiando eles no deserto, guiando eles no ambiente do deserto, mesmo quando tudo está dando errado por nossa própria culpa, por causa das nossas próprias decisões, por causa do nosso próprio comportamento. Eu quero dizer para você, mesmo assim Deus vai estar com você, te consolando, mesmo assim. Então nós temos uma garantia muito grande. O Espírito Santo é como essa nuvem. Agora, o Espírito Santo, ele quer nos levar para lugares seguros. Por isso que vale a pena desenvolver esse relacionamento e aprender. Gente, a gente vê sobre os dons espirituais, e tem muita gente que busca vários dons, mas tem um dom que eu acho incrível dos dons. Sabe qual que é? É o discernimento. Esse dom é o mais incrível que tem. Por quê? Porque o dom do discernimento, você consegue se antecipar, porque o Espírito Santo está te guiando, se antecipar para você não decidir errado. Quantas moças na igreja que se ilude pela aparência de um jovenzinho bonitinho, descolado, abre o coração para ele, vai lá, se entrega para o jovenzinho, não ouviu o Espírito Santo, não percebeu, não discerniu e não colocou na balança a decisão. Foi só porque ele é bonitinho, porque ele é descolado, porque ele é engraçado, e aí mergulha naquilo e arruma um problemão. Tem hora que eu vou orar com Deus, e eu sou muito honesto de dizer para você. Aí eu vou orar para Deus diante de uma situação que eu não ouvi a Deus, porque eu também cometo esses erros também bastante. Tem hora que a minha ansiedade me atrapalha. Como eu gostaria de ser mais assertivo nas minhas decisões. Aí eu vou orar para Deus assim, aí eu falo com Deus, aí eu começo a orar naquela questão. Aí de repente eu falo para Deus, eu sei que na verdade eu estou sendo cara de pau aqui nessa oração. Eu falo para Deus, sendo cara de pau, porque na verdade eu não ouvi o Senhor, tá tudo certo. Não é que deu errado, deu certo, porque eu não ouvi o Senhor, deu certo. Eu não ouvi, o Senhor sinalizou, o Senhor mostrou, o Senhor falou. Então nós temos essa nuvem que simboliza o Espírito Santo, mas não para por aí não. A Bíblia fala que tinha a nuvem durante o dia, e essa nuvem de noite ela virava o quê? Uma coluna de fogo para iluminar. E nós também temos, além do Espírito Santo, temos a nossa coluna de fogo. Salmo 119, versículo 105. Querido, sabia que a gente não precisa errar tanto. Não precisa errar. Se a gente ouvisse mais a voz de Deus e mais a palavra de Deus, pode ter certeza que as nossas decisões seriam muito mais assertivas. Olha o que diz a Bíblia, ó. A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Sabia que muitas decisões que eu e você tomamos, que estão desencontradas dessa palavra aqui, em tudo, casamento, a Bíblia tem resposta para tudo, tem resposta para casamento, para educação de filho, para finanças, para tudo. Querido, a Bíblia tem resposta para tudo. Aí o casalzinho tem um filho. Ai, que bonitinho, é um pecadorzinho bonitinho, mas é um pecadorzinho bonitinho. Ai, que bonitinho. Aí a gente negligencia a Bíblia, porque a gente está dizendo assim: Deus, o seu método de educação de filho é ultrapassado. Eu aprendi com a pedagoga fulano de tal, com o canal do YouTube, porque eu sigo fulano de tal. Ai, aquela mulher é incrível, aquele cara é incrível, ele fala de educação do jeito, e eu aprendi diferente, e eu vou aplicar diferente do que a tua palavra diz. Aí você começa a educar o filho baseado nas informações paralelas que você tem, e negligencia o que a Bíblia diz. O resultado vai ser o quê? No começo vai parecer que você está acertando pra caramba. No começo você vai falar: nossa, eu estou acertando. Mas não tem como dar certo se você está indo pela via errada. Casamento, mesma coisa.
Eu celebrei um casamento no sábado agora, e eu dizia lá na cerimônia, eu disse assim, na cerimônia, falei assim: tem vários jeitos de estabelecer um casamento, de construir um casamento. Tem a opinião do papai e da mamãe sobre o casamento, tem a opinião dos especialistas sobre o casamento, mas tem a Bíblia, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela não é antiga, ela é atual. Tem um padrão de Deus que sempre deu certo e sempre dará. Agora, se a gente despreza a nossa coluna de fogo, que vai iluminar o caminho, que vai iluminar os nossos passos, não tem como dar certo. O problema do povo de Deus hoje é isso, é que a gente tem a Bíblia, mas também tem mais um monte de informação. Ou a gente caminha e é guiado pela coluna de fogo, ou a gente é guiado por coisas paralelas. Para tudo, gente, para tudo que você perguntar aqui, a Bíblia tem resposta, para tudo. Agora nós precisamos realmente nos inclinar e se submeter ao movimento da coluna de fogo. Porque às vezes o pastor falou aqui também domingo, algo muito legal que ele falou. Ele falou assim: eu não concordo com tudo que Jesus disse. Chocante a frase, né? Tirada de um contexto dá um grande problema. Mas por quê? Porque vai contra os meus interesses. Então imagina aqui, ó, imagina comigo a nuvem, a coluna de fogo, a nuvem que virava fogo à noite. Ela está dizendo para você assim, ó, é por aqui, ó, vem, é por aqui. Aí quando bate de frente com os seus interesses, fala: não, eu tenho um jeito melhor. E você negligencia, fala: a coluna vai para lá, mas eu vou para cá. A coluna vai andar para lá, mas eu vou andar para cá. É assim. Jovem, mesma coisa. Jovem é a mesma coisa, gente. Tudo. Às vezes a gente quer inventar a roda de novo. Não, que a roda já foi inventada. Fica tranquilo. A palavra de Deus para nós é a segurança que a gente precisa para poder caminhar. Palavra de Deus associado a intimidade com o Espírito Santo, você é uma pessoa extraordinária. Pode ter certeza que você vai errar bem menos, até você atingir a estatura do varão perfeito. E uma outra observação que eu queria fazer sobre essa questão da nuvem, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Olha o que diz aqui, que interessante. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentando-se à direita do trono de Deus. Nuvem de testemunhas. Então nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nossa coluna de fogo, e nós temos também a nuvem de testemunhas. O que é a nuvem de testemunhas, pastor? São as referências que nós temos. Ele está mencionando aqui sobre os heróis da fé, sobre aqueles que deixaram um legado, que deixaram uma marca. Quando a gente lê a galeria da fé, Hebreus capítulo 11, é 11? É 11 que está a galeria da fé? É isso mesmo? Lá tem o nome de vários personagens. Agora tem um personagem lá que eu acho que não devia estar o nome dele lá. É a minha opinião. Sansão. O que Sansão fez? Mas Sansão é uma testemunha, sim, uma nuvem de testemunha negativa. É para a gente olhar para a vida de Sansão e falar assim: nada que esse cara fez eu tenho que fazer. Porque o Sansão foi um cara. Pensa num cara que tinha tudo para dar certo e deu errado. Pensa num cara que nasceu para dar certo. Ele era nazireu, consagrado desde pequeno.
Aí esse cara tem um momento, um surto na juventude dele, que ele se apaixona. O cara tinha um descontrole emocional, sentimental, sexual tão grande, que ele olhou uma moça que o pai e a mãe dele falou assim para ele: meu, não vai dar certo. A educação que ele tinha recebido era o seguinte: quando você for casar, procura alguém que comunga da mesma fé que você. Quando você for se relacionar, procura alguém que compartilha da mesma visão espiritual que você tem. Mas o que ele fez? Ele se apaixonou por uma mulher que não tinha nada a ver com o contexto. E ele ficou tão doido por essa mulher que ele chegou para o pai e para a mãe dele e falou: pai, mãe, eu quero aquela moça. Aí o pai e a mãe mais uma vez tentou: meu filho, será que não tem mulher aqui no nosso povo para você, filhinho? Não, eu quero ela. Ele casou com a moça. Deu errado. Pensa numa coisa que deu errado. Deu errado. Sansão, tudo que não era para fazer, ele fez. Porque num determinado momento da vida dele, ele tirou os olhos de Jesus, ou da nuvem. Tirou os olhos da orientação que ele tinha recebido. Ele tirou os olhos. E ele começou a se perder. A vida de Sansão foi um fiasco. Ele terminou a sua história ridicularizado, cego. O pessoal botava ele em volta do moinho para ficar moendo assim. E acho que o pessoal ficava dando tapa nele, ficava zoando com ele, porque a Bíblia fala que ele virou uma piada ali no meio do povo. Mas o que eu acho mais incrível na história, que é a parte da história que é mais impressionante, é quando o cabelo dele começa a crescer de novo, que simboliza a graça de Deus. O cabelo cresce e ele recebe uma nova oportunidade. Sabe por que ele entrou para a galeria da fé? Porque no final da sua vida, mesmo cego, ele voltou para o propósito. Mesmo pisando na bola do jeito que pisou, ele fez uma oração lá e falou: Deus, se o Senhor me der mais uma chance, se o Senhor me der mais uma chance, eu vou acertar dessa vez. E ele segura na pilastra do templo de Dagon, derruba aquele templo, cai tudo, mata um monte de gente. E ele matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Mas esse não era o plano original. Não foi para isso que ele foi projetado. Ele podia ter tido uma história diferente. Mas o que aconteceu com Sansão? Tirou os olhos da nuvem, tirou os olhos da referência. Então nós temos nuvens. Nós temos as nuvens bíblicas, que estão aqui na galeria, as histórias da Bíblia lindas e maravilhosas. Mas também temos nuvens nos dias atuais, pessoas que podem nos inspirar, casamentos que a gente olha e fala: esse casamento é um modelo para inspirar o meu. Poxa, esse pai, como ele educa o filho, é um modelo para me educar o meu. Olha essa moça, como ela conduziu o relacionamento dela. Esse jovem, como conduziu o relacionamento. É um modelo para me inspirar. Nós temos nuvens. Querido, não é por falta de nuvem não que a gente não vai ser guiado. Sabe por que a gente não consegue seguir as orientações de Deus para a nossa vida? Porque nós somos teimosos, desobedientes, obstinados. Não temos humildade, falta humildade para a gente, para ouvir Deus e para esperar a hora de Deus. Quando aquele povo estava acampado, Lineker, a hora que a nuvem ia começar a se movimentar, eles tinham que estar ali com expectativa, mas eles tinham que observar o Kairos de Deus. Kairos é o que? O tempo de Deus. Tem hora que Deus vai dizer para você: para, fica quietinho, parado. Ah, não, mas eu quero ir, mas eu acho que eu estou pronto, mas eu acho que é minha hora, mas eu acho que é o meu momento. E a nuvem está dizendo assim: para. Aí tem hora que você acha que você tem que ficar parado e a nuvem está te convidando: vem, vamos lá, chegou a hora de andar, chegou a hora de caminhar. E se você observar a palavra de Deus, se você observar a nuvem de testemunhas, e se você desenvolver relacionamento com o Espírito Santo, tenha certeza disso, certamente você vai ser muito mais assertivo na sua vida. Muito mais. Vamos ficar de pé nessa noite. Quem compreendeu essa palavra, dá um glória a Deus.
Não tem nada dando errado na sua vida, sabia? Tem nada dando errado. Tá tudo certinho. Nada saiu do controle, tá tudo certo. Não, pastor, não, o senhor não conhece a minha vida. Deixa eu te falar, tá tudo certo. Tá tudo certo. Por quê? Porque está acontecendo exatamente como você planejou. Nós temos um Deus. Nós temos uma palavra. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos nuvem de testemunhas. E nós estamos errando por quê ainda? Por que a gente insiste em meter a cara na parede ainda? Por que a gente insiste ainda em decidir errado? Aí é fácil jogar na conta de Deus, né? Eu estou no vale aqui, eu estou no vale. Foi Deus que está me treinando. Deus está... Que Deus carrasco, hein? Não, querido, tem coisas, se você precisa ser humilde para admitir. Tem oração que você não tem mais que ficar perguntando para Deus por quê. Tem oração que você tem que pegar e bater no peito e dizer assim: Senhor, eu já reconheci. O negócio aqui foi eu mesmo. Eu vacilei. O livro de Gênesis conta para nós a história de Caim. Caim, ele não acordou num dia mau e matou o irmão dele. Não foi isso que aconteceu. Deus já estava vendo. E Deus deu uma palavra para Caim. Deus falou assim para Caim: Caim, o pecado está na tua porta. O pecado está aí, Caim, batendo na tua porta. Cabe a você dominá-lo. A decisão, Caim, é tua. Deus não pegou e escondeu Abel. Deus não pegou e colocou um escudo perto de Abel, não. A decisão era de Caim. Tem coisas na sua vida que você vai precisar aprender a ver a movimentação de Deus. O que Deus quer para mim? Será que é a hora de fazer isso? Será que é a hora de tomar essa decisão? Será que é a hora de assumir esse relacionamento? Será que é a hora de eu pedir a conta desse emprego? Será que é a hora de eu comprar essa casa, de eu comprar esse carro? Será que é a hora de eu fazer isso, de eu fazer aquilo? Tem coisas que realmente serão difíceis, que vão treinar muito a nossa paciência. Ficar ali no silêncio de Deus. Porque a nuvem era isso. A nuvem era silêncio. Deus não pediu opinião de ninguém para se movimentar. Tem coisas que a própria Bíblia já está dizendo para você. Coluna de fogo. A própria Bíblia já está sinalizando para você que vai dar errado. Eu quero ser fiador de alguém. Vai. A Bíblia está dizendo para você: vai dar problema, vai ser fiador ainda. Pode ir. Se der errado, depois não adianta você tentar arrumar uma justificativa para isso. Por quê? Tem coisas que a Bíblia está sinalizando. A Bíblia está dizendo: olha, vai dar errado. Olha, não vai por aí, vai dar errado. Tem coisas que a vida do outro, a nuvem de testemunha. Quando eu quero falar de droga para os meus filhos, sabe o que eu faço? Eu vou no YouTube e mostro para eles um vídeo da Cracolândia. Aí eu falo para eles assim: tá vendo essa aqui? Aqui tem advogado, aqui tem médico, aqui tem engenheiro. Olha o que a droga está fazendo com esses caras. Vai brincar com droga? Nuvem de testemunhas. Tá ali, Tem testemunhas positivas que vão nos inspirar, e tem as testemunhas negativas. Se eu já vi o fulano tomar um choque na tomada, por que eu vou pôr o dedo lá? A moça tá lá toda apaixonadinha pelo rapazinho. Ai, ele é tão lindo. Ai, ele é tão maravilhoso. Ai. Aí você tem que procurar saber história de moças que foram apaixonadas também
e entrar num relacionamento, tiver a sua juventude interrompida por causa de uma gravidez que não era a hora. Tudo isso aí é fazer conta. São nuvens de testemunhas. É só a gente, dá para viver melhor. É só a gente querer. Dá para viver melhor, porque a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a coluna de fogo e a gente tem a nuvem de testemunhas. Que Deus ilumine o seu entendimento nessa palavra. Que você possa sair daqui hoje pensando diferente. Que você possa sair daqui hoje se comportando diferente. Que você possa... O povo de Deus é um povo inteligente. E o povo de Deus não vai ser enganado mais. Não vai. Vamos orar. Senhor, te agradecemos nessa noite pela tua palavra, por esse tempo tão precioso, Pai, que tivemos hoje de ensinamento. E tantas coisas aconteceram nessa reunião hoje que centralizaram o teu nome. Nós reconhecemos hoje que dependemos do Senhor, que precisamos do Senhor, que sem o Senhor nada nós podemos fazer, que a nossa vida não pode ser governada por nós mesmos, porque nós não temos essa capacidade. Precisamos do Senhor. Precisamos estar atento ao movimento dessa nuvem que temos, que é a tua presença. Não permita que nós nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda, mas que os nossos olhos estejam fixos, vidrados no autor e no consumador da nossa fé, que é o